Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu me chamo Leana, eu faço parte da célula digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E ela está situada lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Glória a Deus por mais esse dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa. E você já pode estar deixando aí nos comentários o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando. E hoje nós vamos continuar com a nossa palavra de terça-feira, pois essa semana nós estamos falando sobre entendendo o seu papel no reino. Amém? E vamos ler lá em João. João é Novo Testamento. João capítulo 1, do 19 ao 34. João 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? João Batista cumpriu o seu papel, né? De preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho para que Jesus cumprisse o propósito dele, né? Amém? E João Batista não teve inveja de quem era Jesus, né? Tanto que ele declara com convicção, assim, com certeza, né? Que Jesus era maior que ele. Ele apenas estava aqui preparando um caminho para que Jesus chegasse e continuasse, né? E começasse o seu ministério aí, com excelência. Mas infelizmente, né? As pessoas têm tanta inveja que a outra pessoa está crescendo, né, que ela está desenvolvendo, que ela já está chegando em lugares onde ela gostaria de estar, ou que aquela pessoa faz algo que ela queria estar, mas ela não foi chamada para aquilo. Aí há uma frustração dentro da pessoa. Aí a pessoa se frustra, se sente perdida, se sente abatida, né? Se sente acusada, atormentada muitas vezes. Por quê?
porque ela tem que estar onde Deus determinou para que ela estivesse, na posição original, cumprindo o propósito que só ela pode cumprir. Porque cada um de nós somos únicos diante de Deus. Porque nós somos filhas e filhos de Deus. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Porque cada coisa tem o seu lugar, a própria natureza, cada coisa tem o seu lugar na natureza. A árvore tem a sua função, o peixe tem a sua, o seu governo, né? No reino animal tem o leão, que é o rei da selva, tem a águia nos ares, que a Bíblia cita muito. Mas cada um deles tem a sua função. E não tem como um querer ser o outro, porque não vai conseguir exercer com excelência, com majestade o que o outro faz. Na verdade, é por isso que na Bíblia vai nos dizer lá em... A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Porque também o corpo não é... Porque também o corpo não é um só membro. Ele não é um só, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Aqui está falando que não tem como, falando assim do corpo, mas colocando sobre nós, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma posição que Deus colocou. E cada um precisa estar na sua posição para que tudo funcione em harmonia, que nem aqui o corpo, não tem como o olho falar que quer ser a orelha, não tem como o coração falar que quer ser o cérebro, não, o coração foi designado para ser o coração, o cérebro foi designado para ser o cérebro, não tem como um querer ser o outro, porque cada um está na sua posição de governo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aonde estaria? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O reino de Deus só tem um reino de Deus. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. São necessários. Às vezes as pessoas, elas focam assim nos órgãos vitais, né? Que é o coração, o pulmão, os rins, fígado. Mas se não tiver as outras partes do corpo, o corpo não vai funcionar. O corpo não vai funcionar. Se não tiver o intestino, o corpo não vai funcionar. Se não tiver o pé, a mão, a orelha, né? Porque às vezes fala, perdeu uma orelha, não foi, sabe? Cada parte precisa estar bem estabelecida, cada um no seu governo, para que funcione tudo. Por isso, se Deus designou você para essa função, cumpra ela com excelência. Cumpra ela com excelência, não queira ser o outro. Se Deus te colocou como o coração, seja o coração. Se Deus te colocou como o pé, seja o pé. Tudo é necessário. Porque nem todos Deus chamou para ser profeta, nem todos Deus chamou para ser pastor. Não é porque ninguém está vendo o que você está fazendo que não tem reconhecimento. Aqui está falando, né? E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres
não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Vamos colocar lá no culto. Não tem como só o profeta ou quem está pregando pregar, orar, ser o porteiro, ser quem está lá recepcionando as pessoas, está lá no estacionamento, está limpando o banheiro, né? Está cuidando de várias funções, de conduzir as pessoas. Não tem como fazer tudo sozinho. Então há o quê? Há uma equipe. Há uma equipe que faz tudo isso acontecer. Desde quem está no estacionamento, desde quem está na recepção, quem vai estar servindo um copinho de água, quem vai estar conduzindo alguém. Tudo isso faz parte do corpo, como diz aqui, ó, né? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Viu? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Todos se regozijam, porque cada um fez a sua função, cada um fez a sua parte no reino, no seu papel específico. Foi assim com João Batista. João Batista não teve problema em anunciar que Jesus era maior que ele. Você sabe por quê? Porque João Batista sabia o seu papel. Ele estava convicto de quem ele era no reino e cumpriu com excelência, com originalidade, sem se perder no meio do caminho. João Batista não se perdeu no meio do caminho. Não, ele cumpriu com convicção o chamado que ele tinha, né? Foi isso que João Batista fez. É isso que eu e você nós precisamos ter. Esse desejo de fazer que nem a vida de João Batista se resumiu o quê? Em cumprir o propósito dele, de cumprir o propósito, cumprir o papel que Deus designou ele cumpriu. E essa tem que ser a missão minha e sua. Cumprir o propósito que Deus nos chamou, né? Com originalidade, com o que Deus colocou para nós sermos, que sejamos sim, não venhamos invejar nosso irmão que está em outra função, que está crescendo. Vamos viver o que Deus colocou para nós sermos, em nome de Jesus, amém? Eu vou te deixar uns recadinhos, mais que especial. De segunda a sexta-feira nós temos cultos presenciais, você também pode assistir online, com o apóstolo Joséira 7, às 7 da manhã até às 8 horas. É 1 hora, amém? Sexta-feira vai ter Nação Jovem às 20 horas, amém? E domingo nós vamos ter o nosso culto abençoado profético, falando sobre os 7 domingos do Reino de Deus, com o profeta Vinícius Iracete, amém? Tem escolinha, amém? Você pode estar levando seus filhos de 3 anos a 13 anos, amém? Tem escolinha. No final do culto tem a oração com os pastores, tem pastores também para estar te auxiliando. E lembrando, 15 minutos antes de começar o culto, que o culto começa às 9, tem a nossa oração pelos enfermos, amém? Serão ungidos e depois vai ser feita a oração, amém? Então não perca a oportunidade de você estar lá presencialmente. Caso você não possa, será transmitido online, amém? Nós temos 2 canais. Pelo YouTube é tudo junto, @IEJN Alphaville. E pelo Instagram é @IEJN.alphavillesp. O culto domingo começa às 9 da manhã. Amém? É transmitido pelo canal da igreja.
E quando for umas 9h35, 9h40, é transmitido pelo canal do profeta Vinícius Iracete, amém? @Vinícius Iracete, amém? E, se eu não me engano, sábado nós temos vigília, às 20 horas, dia 10, sábado, se eu não me engano, amém? Vai ter a vigília, aproveite e leva a sua família, leva a sua família, leva a sua casa para buscar o Senhor, para se encher da presença dEle, porque nós precisamos, amém? E viva tudo que o Senhor tem para você, seja o que Deus quer para a sua vida, amém? Cumpra o seu papel no reino de Deus. Você já colocou seus pedidos de oração, nós vamos estar orando agora, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Pai, visita a vida dessa pessoa, Pai. Visita os pensamentos dela, Senhor. Vai trazendo clareza e entendimento, que ela entenda qual é o papel dela no reino, qual é o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dela, Pai. Que o Senhor venha arrancar, Senhor, toda a confusão na mente, toda a confusão, Senhor, na alma dela, toda a inquietação. Senhor, tudo que traz, Senhor, tormento, tudo, Senhor, que tem inquietado a alma dela, que o Senhor venha arrancar, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, direcione ela, Pai, aonde te buscar, como entender os Teus planos e os Teus projetos. Que ela confie no Senhor, que ela dependa do Senhor, porque o Senhor ama ela, o Senhor deseja transformar a vida dela. O Senhor tem grandes coisas com a vida dessa pessoa, com a casa dela, Pai. O Senhor tem planos e projetos de salvação, de libertação, de transformação. Visita, Pai, todo o entendimento dela. Visita o oculto, o profundo. Arranca, Pai, tudo que não vem do Senhor, Pai. Tudo que não proceda do Senhor caia por terra, em nome de Jesus, Pai. E clamo a Ti, Senhor, o sangue de Jesus cobrindo a vida dessa pessoa, a casa dela, tudo que leva o nome dela, Pai. E a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Trazendo, Pai, a Tua paz, a Tua alegria. Senhor, enche de força, enche de ânimo, enche de ousadia, enche de esperança. Traz, Senhor, entendimento. Sim, Pai. Enche de sabedoria, conhecimento e inteligência. Que ela busque o Senhor. Que ela sinta a Tua presença, sinta o Teu amor. Que haja salvação nessa casa, Pai. Que haja libertação, que haja transformação. E que vidas, Pai, sejam transformadas, Pai. Vidas sejam resgatadas pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. E visita cada pedido de oração, Pai. Aquele que necessita de um trabalho, que o Senhor abre uma porta de trabalho. Aquele, Senhor, que tem buscado cura, Senhor. Entra com cura, Pai. Tudo para honra e glória do Teu nome, Pai. Aquele que tem pedido restauração no casamento, Pai. Senhor, traz de volta o amor que se perdeu, Pai. Traz de volta o amor que se perdeu, a confiança, Pai. O desejo de estarem juntos. Senhor, Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que faz tudo novo. Senhor, visita, trabalha, transforma. Enche da Tua presença, enche de alegria o transbordar do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua doce presença, Espírito Santo, sobre essa vida. Guarda, livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos aqui de volta. E domingo nós nos encontramos lá na igreja, no culto. Amém? É a Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu aguardo a sua presença lá. Traga a sua família, traga os seus filhos. Traga alguém que esteja necessitado. Vá buscar, sim, busque pela sua casa. Busque pela presença do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa tremendamente. Amém? Um abraço.